qual a importância dos instrumentos de avaliação para os distúrbios do neurodesenvolvimento. Nós sabemos que os distúrbios do neurodesenvolvimento são diversos, tá? Diversos. Inclusive, alguns a gente tem muita dificuldade de identificação porque não tem uma nomeação específica, entende? Porque o que nós sabemos é que existe um leque de distúrbios dentro de cada uma das categorias, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos em instrumentos de avaliação, são instrumentos que eu preciso ter como coadjuvante do processo de diagnóstico. Então, um diagnóstico ele não acontece aleatoriamente. Estou vendo gente dar diagnóstico aí como se fosse, sabe, fazer arroz com feijão. E não é tão simples assim. Logicamente, alguns transtornos, ou seja, ele consegue identificar mais facilmente. Mas o que acontece? Todo processo de diagnóstico, seja ele qual for, não importa qual é o processo, entende? Por que eu estou falando isso? Porque não tem um transtorno apenas. São diversos transtornos. Então, nesse conjunto de transtornos, nós temos o quê? Caracterizações. E cada caracterização, né, de um transtorno, ela pode ser um falso positivo, né, como nós chamamos na área de saúde. Inclusive, testes psicológicos, testes neuropsicológicos, eles podem dar um falso positivo ou um falso negativo. E isso é interessante para a gente compreender, né? Porque a gente pensa que a gente aplicou um instrumento de avaliação e esse instrumento de avaliação foi eficaz ou plenamente eficaz. E não é, entende? Por quê? Porque eu preciso levar em consideração diversos fatores quando eu vou avaliar crianças que têm transtornos no seu desenvolvimento. A primeira questão é que nesses testes eu preciso chegar a um raciocínio clínico, como eu já falei anteriormente, né, em aulas anteriores. Mas o que acontece? Quando eu estou elaborando a hipótese, quando nós fazemos a consulta inicial, quando nós fazemos a anamnese e nós temos toda a perspectiva, olha só, de escolha de alguns instrumentos, né, seja eles instrumentos normatizados ou não normatizados, escalas, protocolos de avaliação. Então, é um leque grande de possibilidade de você utilizar para compor a bateria de avaliação. No entanto, o que acontece? Eu preciso levar em consideração que alguns instrumentos eles podem apresentar o que nós chamamos de falso positivo, né? Porque o que é esse falso positivo? Eu posso aplicar um instrumento e ser detectado alguma coisa, né, que eu interpreto como se existisse efetivamente essa estrutura psicopatológica, essa estrutura do transtorno estabelecido. Agora, por quê? Porque muitos transtornos, olhe bem, muitos transtornos, eles apresentam um conjunto de sintomas que pode confundir na hora do diagnóstico. Agora, é óbvio que eu tenho que levar isso em consideração no processo de interpretação dos resultados. Então, o contrário também ele é verdadeiro, pode apresentar um falso negativo, se a criança ter algum comprometimento, eu não consigo detectar. Agora, isso depende muito do grupo de instrumentos que nós utilizamos. Quando eu digo grupo de instrumentos, eu estou falando do quê? Da bateria de avaliação. Então, uma bateria de avaliação é um conjunto de testes, de preferência, testes que são normatizados, testes que têm um padrão, né? Ou seja, ele é padronizado para uma população específica, e aí eu repito, de preferência para a população brasileira. Olhe bem, porque você vai ver que tem tabelas, né, que tem toda uma estrutura para uma população muito específica. Agora, o que acontece, principalmente em algumas áreas que
nós chamamos da neuropsicologia, é que você pode ter um instrumento que não tem tradução e não tem uma normatização específica, ou seja, uma padronização específica para o Brasil. Mas isso não invalida, logicamente, o instrumento, porque eu estou fazendo o quê? Estou trabalhando com processo cognitivo. E esses processos cognitivos têm estruturas, ou seja, tem um aparato cognitivo que eu estou avaliando, mas que esse aparato ele é comum. O ideal é, como eu digo, as populações, mas que é o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, o desenvolvimento cognitivo ele se dá em qualquer criança, em qualquer parte do mundo. Existe uma sequência esperada para que essa criança se desenvolva. Eu tenho, logicamente, e é óbvio, que eu tenho as particularidades. As particularidades regionais, culturais, sociais, que vão interferir nesse processo de desenvolvimento da criança. Mas a base do desenvolvimento infantil, ela eu vou usar um termo, mas não me confunda, mas o termo é universal. Ou seja, o aparato cognitivo ele é universal. Então, universal no sentido assim, ele é comum a todos os povos, comum a todas as crianças, no processo de desenvolvimento. No entanto, logicamente, todo o processo de desenvolvimento infantil tem as suas particularidades que nós chamamos, que são necessárias para que cada agrupamento sociocultural possa ser desenvolvido, ser estabelecido de forma mais regional, mais especificamente para determinadas regiões do mundo. Ora, o que significa isso? Significa que eu tenho grupos de instrumentos que eu posso utilizar, que não tem ainda uma adaptação para o público brasileiro, mas eu posso utilizar instrumentos que tenham padronizações mais específicas para determinadas regiões, padronizações que olha que coisa interessante, uma padronização que possa servir, inclusive, para mensurar o processo de desenvolvimento cognitivo em crianças em idade escolar, de escolas públicas e de escolas privadas. Você vai ter alguns instrumentos que se contextualizam dessa forma, com uma padronização para tipos específicos de escolas públicas e privadas.